Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos irmãos e amigos internautas. Mais uma vez aqui estamos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Quando morrermos, quando o nosso espírito deixar o corpo através da morte do corpo físico, para onde nós vamos? Já pensaram para onde que nós iremos? Sabemos que viemos do mundo espiritual, todos nós, no processo de reencarnação, que quer dizer reencarnar, voltar à carne. Nós já voltamos à carne no processo da reencarnação. Entretanto, um dia, todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos voltar para o plano espiritual, ou seja, para o mundo espiritual. E para onde que nós iremos depois da morte do corpo físico? Ouvimos falar, através das religiões, de céu e inferno, mas é preciso entendermos, queridos irmãos, estimadas irmãs, isso é uma questão de cada um de compreender, de entender a sua própria fé e a religião que professa. Tem pessoas que irão aguardar o juízo final. Outras irão e pensam fielmente que irão para o paraíso, para o céu. Outros temem de ir para o inferno. Mas na verdade, morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Podemos estar aqui, ainda na matéria, neste corpo, aonde o nosso espírito encontra-se vinculado a ele, temporariamente, e podemos estar vivendo um verdadeiro inferno mental, através do peso da nossa consciência, dos nossos remorsos, das nossas angústias, dos nossos arrependimentos, do nosso ódio, da nossa mágoa, do nosso rancor. E poderemos estar no céu, se estamos em paz com a nossa própria consciência. Mas, na verdade, o propósito deste vídeo é buscar tecer alguns comentários, esclarecer os nossos irmãos, as nossas irmãs, para onde nós vamos ao deixarmos o corpo físico. Cada qual irá de acordo da sua condição espiritual, da sua condição moral. Aquele, por exemplo, que viveu de forma egoística, que viveu prepotente, orgulhoso, lesando, prejudicando os outros, sendo intolerante com as faltas alheias, guardando mágoa, guardando rancor, cometendo crimes, enfim, cometendo uma série de infrações diante da lei de Deus, das leis dos homens. Consequentemente, esse espírito, ao deixar o corpo, irá para um lugar aonde existem espíritos do mesmo teor, do mesmo naipe, da mesma vibração espiritual. Já aquele que procurou fazer o bem sem olhar a quem, aquele que procurou ser útil ao seu semelhante, que foi um bom pai, que foi uma boa mãe, que foi um bom filho, esse irá, consequentemente, para um lugar aonde estará também destinados espíritos da mesma condição, do mesmo naipe. Por isso que Jesus já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há várias, centenas, milhões de colônias espirituais que recebem todos os dias, todas as horas, todos os minutos, espalhado pelo mundo, ao redor do planeta Terra e ao redor de outros planetas, para receber aqueles que acabam de deixar o corpo físico.
Não quer dizer que ali será uma permanência, uma estadia longa. Existem as colônias espirituais temporárias que prestam auxílio, que prestam o socorro, os primeiros socorros, àqueles que acabam de desencarnar, dando o suporte necessário, a assistência espiritual necessária para que depois ele seja encaminhado a um lugar de acordo com a sua vibração espiritual, de acordo com a sua condição espiritual. Aquele que fez o bem, que realmente vivenciou o bem, irá para o lugar aonde, como falamos no início da nossa fala, aonde existem espíritos que realmente também vivenciaram o bem. Aqueles do qual tirou a vida do outro, prejudicou seu semelhante, usou de má fé, viveu a vida toda cometendo infrações diante das leis de Deus, irá para o lugar não tanto quanto agradável que foi aquele que viveu no caminho do bem. É a lei de ação-reação. Nós vamos colher do outro lado do mundo aquilo que nós estamos plantando aqui. Há muitos irmãos que vão para as chamadas zonas umbralinas, onde existem somente espíritos sofredores. Isso seria uma espécie de punição? Seria uma espécie de castigo de Deus? Não. Porque essas pessoas, esses espíritos, por assim dizer, falamos pessoas porque quando nós morremos, nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Nós deixamos o corpo, mas não deixamos a nossa personalidade. Não deixamos as nossas qualidades, as nossas virtudes e, porém, também não deixamos os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas imperfeições de um momento para o outro. Ninguém se torna santo porque deixou o corpo físico e ninguém também se torna um demônio porque deixou o corpo físico. Se eu sou uma pessoa egoísta, nervosa, intolerante aqui, ao desencarnar, ao deixar o corpo físico, eu irei para um lugar aonde eu estarei com pessoas que têm o mesmo estado vibracional do que o meu. E assim, no plano espiritual, numa zona inferior, eu continuarei intolerante, incompreensível, egoísta, prepotente. E se porventura eu sou uma pessoa boa aqui, que respeito o meu semelhante, se eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, uma pessoa compreensiva, que uso da indulgência para com as faltas alheias, que eu amo o meu semelhante, ao chegar no plano espiritual, eu continuarei sendo essa pessoa do mesmo jeito, amorosa, tolerante, usando da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas. Eu não vou mudar a minha personalidade, nem para o bem nem para o mal, pelo fato de estar deixando o corpo físico. E os lugares que nós vamos habitar ao deixarmos o nosso corpo físico é e será aquilo que nós estivermos exercendo na Terra, que estará destinando o nosso futuro. Fica fácil uma compreensão, não é tão difícil prever o que nos aguarda no plano espiritual. Claro, lógico que devemos fazer uma consideração extremamente relevante e as nossas vidas passadas, que irá refletir na somatória da nossa atual existência na vida futura. E assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Agora, o lugar que nós vamos vai depender da nossa condição espiritual. André Luiz, autor do livro Nosso Lar, o Espírito de André Luiz, quando ele deixou o corpo físico, ele foi para o umbral, para as chamadas zonas umbralinas. Para os nossos irmãos católicos ou simpatizantes da doutrina espírita, André Luiz, digamos assim, ele foi para uma espécie de purgatório, ele foi para o inferno, digamos assim, do qual viveu sérios tormentos mentais da sua própria consciência sob o assédio daqueles irmãos que estavam ali com ele. Basta ler o livro Nosso Lar ou assistir o filme O Nosso Lar, mas depois ele arrependeu do que ele fez.
Ele revê suas atitudes e num ato de amor e de misericórdia, porque Deus não desampara ninguém, ele foi resgatado e foi para uma colônia espiritual, para o mundo em outra dimensão, mais elevado do que o planeta Terra, um pouco mais elevado que a Terra, uma dimensão, uma colônia espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro, que se chama o Nosso Lar. Então ele foi conduzido para o Nosso Lar. Ele sai da zona umbralina e foi para o Nosso Lar. Houve uma ascensão, houve uma evolução por parte de André Luiz. Tal é que ele passou a escrever com o médium Chico Xavier várias obras de sua própria autoria. É como aqui na vida. Tem pessoas que entra ano e sai ano, continua a mesma coisa. Tem pessoas que mudam e mudam para melhor. E é assim a vida, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Estamos num vídeo curto, mas é preciso estudarmos Kardec, buscarmos compreender Kardec e entender Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E, se possível, leiam a obra O Nosso Lar, assistam o filme, para vocês entenderem de uma forma mais objetiva, mais explícita, para onde nós vamos quando nós desencarnarmos. Como o Nosso Lar, existe centenas, milhares de colônias espirituais. Como o umbral, onde foi André Luiz, existe milhares e centenas de umbrais espalhados pelo mundo imaterial. É assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nós vamos aonde nós merecemos. É a lei do retorno, é a vida numa nova edição, é a própria vida numa nova edição, dizia André Luiz, dizia o próprio André Luiz. Morrer é a própria vida numa nova edição. Então, o que determina é a consciência de cada um, que irá nos levar a lugares aonde que nós estamos escolhendo quando estamos aqui na Terra, inconscientemente, escolhendo de acordo com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias mazelas, com as nossas próprias virtudes, com o nosso amor ou com o nosso ódio, com a nossa tolerância ou com a nossa intolerância. É assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é a vida. Viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual retornaremos um dia. Todos nós, podemos assim dizer, nascemos com data de validade. Uma hora, essa data vai vencer. E aí, nos resta a sair do corpo, mas não sairemos da vida. Vamos resgatar, vamos colher tudo aquilo que estivemos plantando nesta atual existência, seja de bom ou seja de ruim. E para finalizar a nossa fala, nós não temos que temer o outro, nós não temos necessariamente que temer o nosso inimigo, nós devemos temer a nós. Os nossos defeitos, os nossos impulsos, as nossas próprias imperfeições. Somente dominando a nós que conseguiremos dominar o mundo exterior, digamos assim. Somente dominando a nós que nós vamos conseguir paz, sossego em nossas vidas, quando buscamos controlar os nossos ímpetos, os nossos impulsos. Nós não vamos dominar ninguém, mas somos capazes de dominar os nossos próprios defeitos. Como já dizia o apóstolo Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço a todo instante. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. Assim estará fortalecendo a divulgação da doutrina espírita. Um forte abraço e até o próximo vídeo.